Boa noite, pessoal. Sou Isabela Nogueira, professora do curso de tradução de espanhol do Licom Plá, da UERJ. E hoje, dando continuidade às nossas lives de terça-feira, estamos aqui com o Danilo Nogueira. E aí vamos bater um bate-papo gostoso daquele. Vamos lá, Danilo. Fala um pouquinho de você. Como você começou no mundo da tradução? O que te atraiu para essa área? Eu entrei no mundo da tradução pela porta dos fundos. Sim, como assim? Vamos começar por aí. Vamos falar a verdade. Não é hora de falar a verdade? Você não quer que Claro, eu fale a verdade? Então vamos falar a verdade. quero. Eu dava aula de inglês na FISC. Aham. E um dia eu passei na secretaria e o secretário da escola disse: escuta, Danilo, na Arthur Andersen estão precisando de um tradutor. Você quer fazer umas traduções? Olha, eu estava, não digo que eu estivesse passando fome, mas a coisa estava meio ruim para o meu lado. E o serviço da FISC na Arthur Andersen era pago como aula externa. E era 20 horas por semana. Toda manhã, 4 horas. 4, 4, 4, 4. E por ser aula externa, tinha um acréscimo de 50% no valor pago. Agora, qualquer pessoa que tenha dado aula em escolinha de inglês sabe que isso não existe. 20 horas por semana, assim, corridinhas, com 50% de acréscimo, não existe. Eu disse, eu vou, tudo bem. No dia seguinte, eu apareci na Arthur Andersen, todo fofoca, sabe? Eu não tinha a mínima ideia do que era aquilo. Eu não tinha a mais remota ideia do que era a tradução. Eu tinha feito as continhas e eu sabia que entrar um bom dinheiro no meu bolso. Eu disse, olha, e sabe, quando você está com fome, se alguém perguntar para você se você é trapezista, você diz, pelo amor de Deus, minha família é de trapezistas. Há 300 anos que nós somos trapezistas. Você sobe no trapézio e vai. E dane-se, né? Alguma coisa Aham. acontece. Eu entrei na Arthur Andersen e me deram um livro e disse, olha, é isso aí para você traduzir. Tá bom, é isso para traduzir. Eu nunca tinha feito uma tradução na vida. Eu não tinha a mínima ideia de como devia trabalhar. Me deram um gravador. Peraí, mas como assim? Um gravador, você dita para ir datilógrafa, depois tira a fita. Uau! E eu, na mais santa ingenuidade, disse, olha, deve ser assim que se traduz. Era um dictafone. Se você não Uau! sabe o que é um dictafone, é porque você é criança demais para saber dessas coisas. Criança não sabe dessas coisas. Yes. Nunca ouvi falar, primeira vez. Não, Ah, é um negócio para de estar memorando em escritório. aham. Um gravador especial para usar em escritório. Era muito comum naquela época. E eu olhei para ele e disse, pô, esse troço aqui é bacana, meu Deus do céu. Um troço bacana. É um Não bichinho só que dá, quando pica, né? Leva a gente. não só dá dinheiro, porque eu ganhava mais na Arthur Andersen do que nas outras aulas que eu dava, né? Mas é gostoso de fazer. Sim. 15 dias depois de eu começar a trabalhar na Arthur Andersen, eu disse para minha mulher, olha, eu vou parar de dar aula de inglês e vou arranjar mais serviço de tradução. A minha mulher não fazia muita fé nas minhas coisas. Ela disse, não acredito. Eu disse, então tu vais ver. Eu liguei para um monte de editoras, isso é uma história muito longa, daria 2 horas para contar a história. Eu liguei para um monte de editoras e a única que me atendeu realmente foi uma editora que havia antigamente, hoje está quase desaparecida, chamada Editora Atlas. Ah, eu lembro. E a Editora Atlas era boa em contabilidade e finanças. Era a especialidade deles. E a Arthur Andersen era uma firma de editoria, quer dizer, era a rainha da Uhum. contabilidade. Então,
eu falei com um camarada encarregado de traduções e ele disse para mim, muito arrogante, bom, se você souber alguma coisa, nós temos serviço para você. Eu falei, escuta, eu sou só tradutor da Turanda, você conhece? Pronto, peguei o serviço. Jogou na cara. E depois E não tive que parou mais. aprender, né? Depois eu tive que aprender, porque eu não sabia. Quer dizer, eu entrei pela porta dos fundos. E aí veio uma outra pergunta baseando nisso. Você, a primeira coisa que me falou foi: você sabe que eu mal tenho o segundo grau. Eu não tenho formação na área. Não, eu não Como foi isso para você? Eu fui expulso da escola no segundo grau por ser burro demais. Uhum. E então, naquela época não havia cursos de tradução. Entende? Não havia. Uhum. Então, se não há, a gente não faz. E vai na marra. Eu tive que inventar a roda. Aprender como é que a gente... O que é isso? Eu pensava, quando eu comecei a trabalhar, que a gente se baseava num dicionário e num glossário. Depois eu descobri que tradução começa quando você fecha o dicionário e você fecha o glossário. Aí começa a tradução. Aí começa a graça, né? Mas eu não tenho instrução formal nenhuma. Você foi criando pra gente, né? Eu fui Você foi obrigado a ali criar. esmiuçando. Eu fui obrigado a criar, inventar a roda. Uhum. Sabe? E como você vê hoje, de quando você começou para os tempos, para atualmente, que estão sendo criados cursos de tradução, especialização, graduação, até mesmo cursos abertos, cursos livres de tradução? Bom, o pessoal não precisa inventar roda. Já está tudo. Vai lá e estuda. Então você diz, olha, é assim, tá? Dá uma apostila, um livro para ele ler. Mas tem o seguinte, quer dizer, esses cursos podem ser ótimos, maravilhosos. Mas veja que é você que faz o curso, não o curso que te faz. Uhum. E eu me lembro muito bem de relações que eu tive com um grupo de estudantes no tempo que tinham as listas de discussão no Yahoo, que me enfiaram numa lista de uma faculdade. E o pessoal só queria copiar o trabalho um dos outros e passar a noite no boteco. Bom, isso não resolve. Você tem que estudar feito uma louca. Você tem que estudar feito uma louca. Sim. E eu tenho um bordão. Um dos meus bordões prediletos é: você precisa estudar a tua língua B, a tua língua estrangeira, em cada minuto que você tem livre na tua vida. Não tem saída. E você precisa dar, para cada minuto que você estuda na tua língua B, você precisa dar 2 minutos de português. Principalmente para a turma de espanhol. Porque a semelhança entre as línguas derruba a gente. Eu tenho terror de espanhol, tenho terror pânico de espanhol. Caramba, não sabia Porque disso. é tudo igual. Espanhol, galego, catalão, tudo uma porcaria. Só que. E é muito interessante essa história, porque quando eu comecei a trabalhar, tradução do espanhol era uma coisa desprezada. Sim. E a tradução do espanhol começou a criar jeito, começou a criar fóruns de coisa séria, coisa importante. Eu acho que com o crescimento do Mercosul, que o pessoal começou a ter que escrever, tem que exportar um troço para a Argentina e tem que botar um rótulo que argentino entenda. Uhum. E não pode ser em portunhol. Não. Precisa ser um rótulo que argentino entenda. Ah! E para escrever um contrato, você tem um troço que os caras entendam. Sim. E mais ainda, que respeitem. Porque uma vez um camarada me disse, ao contrário, disse, escuta, se nós botarmos o
o nosso anúncio em espanhol numa revista brasileira vai pegar bem? Eles eram americanos. Eu disse, olha, é um insulto. Se o Brasil não vale o custo de uma tradução, então nós não queremos o seu produto. Sim. E a mesma coisa com o espanhol. Quer dizer, se eu mandar um troço em português lá para a Argentina, provavelmente até vão entender, mas é um insulto. Sim. É um insulto. Não vem que não tem, não. O pessoal não entende isso. Acha que é parecido, não precisa, né? É parecido, tem uma porção de problemas, Deus Pai. Tem uma coisa muito divertida. Eu já escrevi uma vez um parágrafo em espanhol que era absolutamente perfeito gramaticalmente e ridículo, porque o estilo é diferente. O estilo é diferente. Então, eu, Danilo Nogueira, sou capaz de escrever um parágrafo em espanhol que nenhum professor de língua espanhola, baseado na gramática, no Extra Santa Madre Academia, pode dizer que tem um erro. Não tem erro. E não é espanhol. Não é. Porque o estilo é diferente. Sim. Sim. Inclusive, muita gente vem me procurar querendo aula de espanhol, porque começa a trabalhar e ter contato com espanhol, e Isabela, eu percebi que não é a mesma coisa, que aí procura, né, para aprender. É difícil. Mas você precisa aprender, que é alguma coisa diferente. Coisa diferente. É um outro troço, Deus meu do céu. E acho que o grande problema que a turma do espanhol tem é enfiar na cabeça do mercado que uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. E o fato de que a gente consegue se divertir, a gente se vira de alguma forma, misturando português com espanhol, com francês, com italiano, se vira, é uma coisa. Agora, fazer um serviço decente em espanhol, exatamente. é muito difícil. Tem problemas estilísticos terríveis. Eu me lembro de ler uma vez num jornal argentino. Eu não me lembro o que era, mas a manchete tinha um verbo no presente do indicativo. Acho que dizia recortam, alguma coisa assim. Ou proíbem, alguma coisa assim desse tamanho. Em português, você nunca teria uma manchete daquelas com presente indicativo. Você usaria um passivo passado. Reduzido, proibido, e nunca proíbem. Proibido. E vai longe isso, pelo amor de Deus, vai longe isso. O estilo é totalmente distinto. Sim. A gente tem que penar às vezes para botar na cabeça. É muita coisa. Se a gente for entrar, são muitas nuances, assim, muitas particularidades diferentes, diferenças entre português e espanhol. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando aí, né, sobre a roda, que você veio, né, inventou a roda e sobre cursos. E a partir disso, as áreas de especialização na tradução, a área te escolhe ou você escolhe a área, ou é um amor, assim, à primeira vista dos dois? Eu não gosto muito de preto e branco. Eu prefiro falar em espectros. Digamos que você tenha uma formação em medicina. E lá pelas tantas você diz, vou ser tradutora. É muito provável que você faça a tradução de livros de medicina. Mas também é provável que você acabe traduzindo metalurgia. Deus Pai, eu fui, durante muitos anos, um especialista renomado em tradução financeira e contábil. E eu não entendia coisa nenhuma de contabilidade quando eu comecei. Quer dizer, apareceu. Aparece a oportunidade, você pega com as duas mãos. Especialmente se você tiver com fome. A fome é uma excelente mestra. Então, o que acontece? Digamos que eu posso contar a minha história. Quando eu comecei a traduzir contabilidade, eu não sabia nada daquilo. Eu peguei um glossário pensando que o glossário ia me resolver. O glossário não resolvia nada, só atrapalhava.
Olha, bom, eu não quero contar a história do glossário, mas não ajudava muito. Então eu tive que comprar livros de contabilidade em português e em inglês e ler aquela porcaria. Uhum. Sim. Eu li tanto a contabilidade e auditoria que quando eu fui a primeira vez para a Europa participar de um congresso, pensaram que eu fosse contador. Não, eu não sou. Você Então você tem que... estudou, né? Se apossou daquele tema. Porque aparece a oportunidade, você precisa agarrar a oportunidade. Agarrar a oportunidade é muito fácil, você agarra pelo cabelo, né? Sabe da história dos gregos, né? Que a deusa Fortuna chega cafogando pela dona e com o cabelo para trás. Aliás, com o cabelo para frente. Então você tem que pular em cima dela e segurar o cabelo dela. Porque se você não segurar o cabelo dela, ela vai embora. Porém, uma vez que você segura o cabelo da deusa Fortuna, você precisa dar feito uma louca. E eu li montanhas de livros sobre contabilidade. Você está no Rio, né? Dar exemplos paulistas vai complicar um pouco. Eu ia na livraria do Messias, que é um sebo enorme que tem em São Paulo, e eu comprava um monte de livros de contabilidade. Comprava e lia aquele negócio, lia. Quando eu comecei, não tinha internet, evidentemente. Não tinha essa frescura de na Wikipédia tem nada disso. Era papel. Usava um gravador? E usava máquina de escrever, né? Máquina de escrever Escrevia. mecânica. Sim. E eu era moderninho, porque tinha gente... Eu vi, em 1970, um camarada entregar um livro traduzido em papel ao maço manuscrito. Uau! Eu já punho. Uau! Sim. Sim. Mas tem que E aí? aprender. Fala. Não, aí a gente está falando aí, né, aí você, na época, não tinha internet, usou máquina de escrever, e aí foram surgindo tecnologias. Como você foi se adequando a todo esse movimento aí, essas ferramentas, até hoje? Olha, eu sempre fui moderninho. Quando eu comecei, eu sentava na máquina de escrever e e traduzindo. A maioria ainda traduzia à mão. Eu me lembro que eu consegui um emprego porque entrou um amigo meu na minha casa e fala de cá, fala de lá, fala de cá, fala de lá. E eu disse que eu traduzia e... Traduzia na máquina de escrever. Ele disse, não é possível. Eu disse, claro que é. Ele disse, me mostra. Eu disse, claro, abri um livro, bota aqui do lado e... Pleque. Ele diz, olha, onde eu trabalho, ele trabalhava na Westinghouse. Na Westinghouse tem um tradutor que faz a mão. E eu sempre fui muito bom para isso. Sempre dizendo, não, coisa horrível, isso é coisa do século passado fazer a mão. Não era. Mas eu derrubei o camarada, peguei o serviço para mim. Eu fui o primeiro camarada a usar computador. Eu fui o primeiro camarada que usou memória de tradução. Eu fiz uma palestra de memória de tradução, sobre memória de tradução, máquina de memória de tradução. Você deve conhecer por uma escola que havia em São Paulo, chamado Via Rápida, que era de propriedade da Pilar Martín, que é professora de espanhol na USP. Agora não conheço, não. Pilar Martín, professora de espanhol. Esse nome não me estranha. Agora, esse curso... Não, o curso é estranho, o curso dura pouco tempo. Mas eu, no século passado eu traduzia com esses troços. Eu traduzia, usei tradução automática. Filha, se você deixar passar o bonde, você fica para trás. Mas você foi de maneira autodidata, foi fuçando, e mexendo e aprendendo com colegas? Olha, um dia
eu descobri que tinha um troço chamado Trados. Tinha um troço chamado Trados. E eu comprei. Mandei vir dos Estados Unidos. Vinha em 4 disquetes. Aquele disquetinho pequenininho. Era o Trados. Vinha. E vinha um manual. Bem lá no começo mesmo, né? Não, isso é século passado, meu bem. Milênio passado. A história é a seguinte. Não tinha quem me ensinasse. Ninguém sabia mexer naquilo. Como o pessoal costuma dizer hoje, era tudo mato. Só tinha mato. Quer dizer, eu não posso fazer como os alunos que vão lá e você segura a mãozinha deles. Olha, pessoal, é assim, assim, assim. Pega no canal livro que tem tal coisa. Usa tal dicionário. Não fiz nada. É nada. O único livro sobre tradução que havia no Brasil, nas livrarias, era o do Paulo Ronay. Acabou. Não tinha mais nada. E tradução era principalmente tradução literária. Sim. Tradução técnica, tradução técnica. O pessoal franziu o nariz. Tradução tinha que ser literária. E literatura eu traduzi uma vez na minha vida. Eu traduzi um soneto de Shakespeare, o soneto 71, que foi para impressionar uma mulher bonita. Quer dizer, eu não sei dançar, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, então eu traduzia Shakespeare. Peguei, viu? Casei com ela. Oh, que bom. Mas não gostou da experiência da tradução literária? Não é que eu não tenha gostado, nunca me atraiu. Geralmente, quando a pessoa pensa em tradução, pensa que é tradução literária, você é tradutor literário, mas não é assim, né? Não. Tradução literária é importantíssimo, mas é um ramo da tradução. Uhum. E tem muito pouco serviço. Tem muita gente querendo fazer literária e muito pouco serviço. O camarada pensa que ele vai traduzir o Shakespeare, o Dom Quixote. Não vai trazer nada disso. Vão dar para ele uma receita de bolo para traduzir. Você precisa amar a tradução. Amar a tradução significa é gostoso traduzir. É gostoso traduzir qualquer coisa. Eu me peguei nesse negócio de finanças porque eu me tornei escravo da minha especialização. Uhum. Ninguém mandava para o Danilo nada que não fosse de finanças. Porque o Danilo faz finanças. Então mandava estudar. Uhum. Mas, na verdade, traduzir qualquer coisa é gostoso. Medicina é uma delícia. Física nuclear, astrofísica, química. Não. Eu não vou tão fundo assim, não. Não fala, desculpa. Não, eu só sofri uma vez que uma amiga minha que fazia tradução médica e tinha um texto que ela estava traduzindo que tinha muitos coloquialismos. E ela só fazia tradução médica e ela não sabia coloquialismos. Então ela mandou para mim, disse, olha, Davi, me ajuda aqui. Eu fui ajudar. Isabela, era um livro sobre plástica dos seios. Caramba. Não, o texto em si, a parte que ela queria que eu mexesse, era muito simples, que eram uns diálogozinhos. Uhum. Não era nada de muito médico. A medicina ela sabia, e sabe. Uhum. Mas eu não sabia. Olha, tudo bem. Quando eu abri o texto, você já viu um texto de medicina que trate de cirurgia dos seios? Eu trabalho com textos de medicina, com livros de medicina. É aquele seio cortado e aberto e virado do avesso. Uhum. Ai, pelo amor de Deus. Eu traduzi. A minha amiga precisava eu traduzir, mas é meio complicado. Mas eu traduziria, quer dizer, tudo bem. Eu trabalho com editora de medicina, são umas fotinhas, né? Sim, são...
Eu já me acostumei, mas no começo é meio traumático. Algumas fotos pegam a gente de surpresa. E pensando nessa sua amiga, eu lembro de uma palestra que você deu foi na época que eu fiz a pós-graduação, que era na Gama Filho, e aí a palestra foi na Estácio aqui na Barra. E aí tinha uma menina contigo, eu acho que era Kelly. Kelly acho que vocês Simolini. trabalham. Você sempre trabalhou. Como essa questão de trabalhar em parceria, em grupo, você trabalha mais sozinho? Eu trabalhava com a minha mulher. Uhum. Ela é tradutora também, não sabia. Eu trabalhava com a minha mulher, inclusive a mesa que está aqui era da minha mulher. E é muito interessante, cada lauda um beijo, cada beijo uma lauda, tudo bem, é ótimo. É uma maravilha. Quando a minha mulher morreu, além da perda, perder a esposa é um negócio meio pesado, né? Uhum. Eu perdi a companheira de luta. Quer dizer, eu perdi duas pessoas. Eu perdi a minha sócia e a minha mulher, né? Uhum. E aquela é uma mulher extremamente inteligente. Aquela é hiperdotada. E ela vinha aos nossos encontros aqui em São Paulo. Ela é de São Carlos, no interior de São Paulo. E um dia eu ofereci serviço para ela. E trabalhamos juntos várias vezes. Era muito divertido, porque o pessoal pensava que ela era minha namorada. Não, não era. Não era. Era minha sócia, minha parceira. Não era minha namorada. Pessoal, a gente ia pro hotel, oferecia o mesmo quarto para nós dois. Era muito divertido. O pessoal pensava Nossa. que tinha nada. Tinha nada. E trabalhamos muito tempo juntos, foi muito interessante. Ela aprendeu algumas coisas comigo, aprendi algumas coisas com ela. Uhum. E lá pelas tantas, se desfez a parceria. Uhum. A parceria se desfez principalmente porque a Kelly queria tomar um outro rumo. Ela, Uhum. uma certa, então, ela, digamos, era de minha assistente, passou minha sócia. E lá pelas tantas ela queria. E aí eu não trabalhei mais com ninguém. Aí, desde Hoje, então. sozinho. Uhum. Entendi. Porque às vezes tem pessoas que trabalham em parceria, um traduz, outro revisa e troca. Eu não faço isso. Não faço. Não Não. faria mais. Se eu trabalhasse de novo, voltasse a trabalhar, não faria isso de novo. Entendi. Agora, Danilo, uma coisa que me perguntam muito, você já falou, né, que qualquer oportunidade tem que agarrar, mas como encontrar oportunidade? A Damiana falou de ir a congressos, por exemplo, se você quer trabalhar com medicina, ir a congressos de médicos. Você teve aí essa história que você contou, mas que outras formas também você acha que a pessoa pode fazer para conseguir mais trabalhos? Você precisa bater em todas as portas e esperar que alguma se abra. Não existe um caminho. Como é que dizia aquele poeta espanhol? Esqueci o nome dele agora. A minha memória está uma desgraça. Caminante não é caminho. El camino se hace al andar. E pior que eu esqueci também. Pessoal, se o pessoal de espanhol aí lembra, bota aí no comentário, por favor. Mas sim. E não pode ficar parado, né? Tem que correr atrás. O tempo todo. Mesmo quando você tem uma carteira de clientes estável, você precisa continuar procurando cliente. Antônio Machado, a Karen botou aqui. Antônio Machado. Sim, Antônio Machado. Obrigada, Karen. Sim, Antônio Machado. Poeta andaluz. Antônio Machado. Sabe, eu acho. Eu não sou muito bom de poesia, mas é lindo isso. Caminante não é caminho. El camino se hace al andar. Sim.
Sim. Então o pessoal assim, como é que eu arranjo serviço? Eu não sei. Porque a minha receita, eu vou te contar como eu arranjei serviço. Eu tinha minha editora, eu tinha um filme de editoria, estava indo, né? Estava indo. Vai. Então um dia um sujeito chamado Gabe Bokor criou um troço chamado Translation Journal. E ele disse para mim, me faça um artigo. Eu fiz. A menina. Eu falo inglês muito mal, mas eu escrevo inglês bem. E peguei. E dali eu fui convidado para falar nos Estados Unidos, porque o Translation Journal era mundial, né? Fui convidado pela ATA para falar nos Estados Unidos. E quando você vai para um congresso da ATA estrangeira, convidada por eles, é uma delícia, porque as agências ficam te lambendo. Porque você é conferencista, você é palestrante, você é estrela. Então, eu peguei clientes do exterior e também peguei o meu melhor cliente, eu peguei porque eu trabalhava com um programa chamado Déjà Vu. O Déjà Vu era um programa feito por uma firma espanhola chamada Atril. E é um programa muito bom. E tinha uma mulher no Banco Interamericano de Desenvolvimento que gostava daquele programa. E me escreveu, escuta, você quer trabalhar para nós? Você trabalha mesmo com Déjà Vu? Tranquilo, trabalho com Déjà Vu. Quer dizer, você precisa se expor. Você precisa aparecer. As oportunidades que vão aparecer para você não são as que apareceram para mim. Para mim apareceu o Translation Journal, que foi a grande transformação na minha vida. Eu fui 2 vezes para os Estados Unidos a convite da Que legal. Associação de Tradutores. Você entra lá, desculpe, eu sou só o tradutor de português. Sabe? Gravatinha, bonitinho. E as agências vêm atrás de oferecer serviço. E pagam muitíssimo bem. É ali que saía o arroz com feijão era aqui no Brasil. Agora a carne, o presunto, vinha do exterior. Mas vai acontecer com você? Eu não sei. Você precisa ir para todo lugar. Um dos meus bordões é menina bonita, que compra vestido bonito, penteia o cabelo bonito e se fica trancada no quarto, não arranja namorado. Você precisa sair. Congressos? Você está dentro de casa, ninguém vai bater na porta da sua casa para te dar o trabalho, né? Eu ouvi dizer que tem uma menina bonita aqui. Não, pelo amor de Deus, ninguém vai fazer isso. Então, por exemplo, tem, de fato, os congressos. Congresso é muito bom. Você vai em congresso e o pessoal vem falar com você, você vai lá com o pessoal. Você olha, não, eu não sou médica, eu não sou tradutora. Você é tradutora? Aí tem que carregar o cartãozinho na mão, aquelas coisas. Você pode pegar prose. Prose é ótimo. E você pode se enfiar o pessoal que fala espanhol, nos grupos de tradutores espanhóis e latino-americanos. Tem no Face, né, também? Tem. E eu sei que em Rosário havia um grupo de tradutores de português e eles tinham dificuldade para traduzir para o português, né? Tarefa contrária a nós, problema contrário nosso, né? Eu fui falar uma vez lá, fui com a minha mulher. Quando eles descobriram que a minha mulher era formada em letras, o que juntou de menino em volta dela para. Foi divertido. Então, você precisa ir para todo lugar. Você precisa sair. Quer dizer, você pode ter a melhor faculdade do Brasil, o melhor curso do Brasil, você pode ser arque-requete contra doutora. Se você não sair para a luta, você não vai conseguir tradução.
Sabe o que estou querendo fazer a tradução do espanhol? Eu vou fazer uma pós. Sim, é muito bom. E vai procurar serviço. Porque na faculdade não vão te dar serviço. Você tem que sair. É incrível a ingenuidade do pessoal. Que Não, e pensa uma que dica. serviço cai do céu. É, Não cai. não. Do céu cai duas coisas: avião e o cocô de passarinho. Ai. Não, e uma dica, tem que estar sempre com um cartãozinho. Eu marquei bobeira na primeira conferência que eu fui, não levei cartão e me pediram. Lá atrás, eu não levei cartão e falei, como é que você não leva cartão? Tem umas coisas importantes. Um cartão, sim. Um cartão. Cartão e e-mail e presença em Facebook e todas aquelas redes sociais. Sempre com o mesmo nome. Sempre com o mesmo nome. Você não pode ser a Isa Nogueira num canto, a Bela Nogueira no outro, a Isabela Nogueira no outro, a Isabela Tradutora no outro. Você senta e você escolhe qual vai ser a tua identidade tradutória. E às vezes a tua identidade tradutória, lá se você chamar Ermengardina, Irma, arranja um apelido para você. Faz alguma coisa, mas usa uma identidade só. E uma identidade que seja lembrável. Por exemplo, se você traduz espanhol e você vem de uma família espanhola basca, e se escorrague, alguma coisa assim, pelo amor de Deus, sai. Escostegue, garrastaço. Aqueles nomes bascos não, né? Não pego. São difíceis. Você já ouviu basco falando espanhol? Já, não entendo. Quando eles falam basco, eu estou certo, não é para entender mesmo, é o código deles, tudo bem. Mas quando eles falam espanhol, pelo amor, basco e chileno, porca miséria, como é difícil. Falo muito rápido. E o chileno grita. Pelo amor de Deus. Terrível. Sim, falo muito rápido. E aí, agora voltando, falando sobre isso, né, de se mostrar e tal, você é muito presente nas redes? Essas redes novas, por exemplo, TikTok, YouTube. YouTube não é novo, mas Instagram. 80 anos. Eu estou com 80 anos. Eu tenho um câncer avançadíssimo. Esse meu câncer não me dói nada. Estou ótimo. Sorridente, um velhinho sorridente. Mas a medicação que eu tomo Pesada. tem efeitos colaterais terríveis. Então eu estou muito cansado. Eu faço essas conversas, como estou fazendo com você, com o maior dos gostos. Acho isso uma delícia. Mas eu já fiz, por exemplo, dei cursos de 8 horas no mesmo dia. Hoje eu não teria mais condições de fazer isso. Então eu me limito atualmente ao Facebook. Você continua com o blog? O bloguinho do Danilo? Não. Tem alguma coisa, quando escreve alguma coisa, não tem. Eu estou reescrevendo os meus livrinhos. Para quem não sabe, me dá licença um minutinho. Claro. Você já pensou em publicar o bloguinho? Não. Já está publicado, né? Já está na internet? Eita ferro. Conecte-se, tá uma porção de coisa. Danilo Nogueira.
está procurando aqui o livro? Não, não. E que estão fazendo uma porção de perguntas antes de deixar entrar no chat. Então, deixaram. Aqui tem uma série de livrinhos que eu escrevi. A maioria deles é para o pessoal do inglês. Mas tem 2 que vão ser úteis para o pessoal do espanhol. Um deles é sobre sinais que o seu computador tem e não estão no teclado. Eu comecei a fazer isso um dia que eu queria copiar um texto em espanhol e não encontrava um bendito interrogação boca abaixo. E fui procurar. Então, eu devo escrever. E tem também um livro que se chama Brevíssimas, que tem uma porção de breves sugestões para iniciantes que acho que a pessoa ia se divertir. Ah, que bom. Mas tá onde? Onde a gente pode encontrar? Eu dei um link aqui. Não apareceu? Para mim ainda não. Para mim ainda não. Deve é porque eu estou vendo pela plataforma do streaming, então ainda não consegui ver. Acho que eu mandei para você em privado. Ah, tá, ok. Eu vou botar então pro Pronto. Pessoal no YouTube. Depois eu boto na descrição também do vídeo, para o pessoal poder ficar com um link mais acessível. Muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente esse material. Agora, Danilo, você falou que estava falando, eu ia até perguntar, esqueci. Você estava falando que é importante estudar a língua estrangeira e 2 vezes mais a língua nativa. Muita gente pensa, vem com esse mito de que tem que saber basicamente a língua estrangeira, às vezes estuda mais até a língua estrangeira do que a própria língua. Aparece para você, por exemplo, mais versão do que tradução? Temos 2 problemas e precisamos separar os problemas. Sim. Primeiro que na minha área tem muita versão. Eu, durante anos, fiz muito mais versão do que tradução. Mas isso é na minha área. Em outras áreas, é muito pouco de versão. Por exemplo, na literatura, tem muito pouco de versão. Na área médica, deve ter pouco também. Eu faço mais tradução. Mas o que eu quero dizer é que o pessoal estuda muito a sua língua estrangeira e descura do português. Então, quando eles traduzem para o português, sai uma porcaria. Porque o cara passou. Ele fica, às vezes, é uma fixação cultural. Eu amo a língua inglesa. Eu amo a língua espanhola. Eu amo a língua francesa. Pô, cara, você vai passar a sua vida escrevendo português. Não escrevendo francês, o espanhol, o tcheco, o raio que esparta todos eles. Não vai, você vai passar 90% da tua vida escrevendo português. Então, a pessoa escreve cada coisa. Escreve umas coisas absurdas. Eu vejo, por exemplo, o pessoal que escreve errado. Eu não recomendo que ninguém faça. Mas tem aquele pessoal que acha que eles botando anúncios, oferecendo serviços nos grupos de tradutores, eles vão fazer alguma coisa. Não vão. Não vão. Isso é oferecer geladeira para esquimó. Mas, em todo caso, o pessoal faz isso. Pelo amor de São Jerônimo, que tem de erro de português naquelas porcarias. Quer dizer, eu nunca daria uma tradução para um imbecil que não soubesse escrever português. Você pode escrever espanhol, você pode ter estudado em Salamanca. Tudo bem. Se você não souber português, você não pode traduzir português. Acabou. Eu já vi gente falando também que é especialista no idioma estrangeiro. Eu sou especialista em inglês, mas eu sou você é nativo do português.
Olha, ser nativo não garante nada. Uhum. Vamos começar por aí. Uhum. Eu tenho uma história muito gozada de uma escolinha de línguas, que quis contratar uma senhora espanhola para dar aula de espanhol para eles. E a mulher deu uma bronca neles. Ela disse: eu tenho muito pouco estudo. Eu não sei espanhol o suficiente para dar aula de espanhol. Ah, mas a senhora é espanhola. A mulher era espanhola. Ela falava espanhol o dia inteiro. Mas ela falava assim, a trouxa e mouche, né? Uhum. Ela não tinha condições para ficar do teu lado dando aula com você. Uhum. Você, quando dá uma aula de espanhol, você provavelmente tem sotaque, erra em alguma coisa. Muito bem. Mas você bota o camarada na linha. E ela não botava. Então, isso de ser Uhum. nativo não quer dizer nada. Eu sou nativo do português e, olha, eu estudei muito português. Muito. E continuo estudando. Não adianta. Inclusive, eu tive uma professora de espanhol, que era professora que era nativa, e ela não tinha didática. Então, eu não Não, sou também nativa do tem isso. espanhol, e a gente sabe também a dúvida que a pessoa vai ter, porque a gente já passou por aquilo também, tem essa Sim. diferença. Não, e tem isso, uma pessoa pode saber espanhol magnificamente bem, português magnificamente bem, e não saber traduzir. Uhum. Eu conheci uma moça, o nome dela era Tânia Elizabeth Lawrence Ramos. Eu tenho Uhum. uma moça na minha cabeça e no meu coração, gostava muito dela. Não foi minha namorada. Ela falava, ela era muito sincera, ela falava inglês muito bem. O inglês era dela impecável. Falava inglês com o pai e com a mãe. Uhum. E ela tinha estudado francês na Suíça. E o português dela era absolutamente perfeito. Mas ela tinha uma dificuldade enorme para traduzir. Por quê? Porque traduzir é uma técnica, é uma habilidade. Não basta você saber espanhol direito e saber português direito, é um passo necessário, mas não suficiente. Você pode ser ótima nas ambas as línguas e não conseguir traduzir nada. Verdade. E é justamente isso que você ensina num curso de tradução. Sim. É a mesma coisa que aqui, para meu sobrinho viajou para os Estados Unidos, né? Sabe falar inglês, então ele vai poder traduzir isso daí, querendo um descontinho na tradução. Será que vai traduzir? Será que vai se traduzir bem? A gente tem todas as técnicas, tem. Talvez sim, talvez não. Pois é. Talvez sim, talvez não, porque você precisa, sabe, é muito simples. Em algum ponto eu ouvi dizer que na Sorbonne não existe graduação em tradução. Uhum. Existe só pós-graduação. Você precisa provar que você conhece, digamos, espanhol, turco, armênio, tcheco, lá, o que Uhum. seja, perfeitamente. Se você souber duas línguas perfeitamente, aí eles exigem fazer curso de tradução. Não antes. Uhum. Porque tradução é uma coisa que você aprende depois de aprender a língua. Sim, exatamente. E eu sofri muito porque quando eu comecei a traduzir, eu não tinha os conhecimentos de inglês e nem de português necessários para traduzir. E eu tive que aprender. E vai fazer o quê? Vai ser um picareta? Eu Vai ter... traduzia. Saía. Mas eu não ficava satisfeito com aquilo. Tem sempre que ir buscando se aprimorar, né, Danilo? Tem sempre ir buscando melhorar, Não, estudar.
O dia que treinar. você não aprende, o dia que você não aprendeu nada, você está morta. Ninguém sabe tudo que não possa ensinar e nem sabe nada que não possa. Como que é? Ninguém sabe tudo que não possa aprender e nem sabe nada que não possa ensinar. Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma necessidade, eu tive uma necessidade muito grande de botar o meu inglês em dia, que não estava em dia. Eu até falava Uhum. inglês fluentemente, falava. E aí eu descobri que o meu português não estava em dia. E aí eu preciso aprender a escrever, traduzir. Eu dou uma vez por mês, eu dou uma oficina de tradução para um grupo de amigos. Uhum. Todos eles sabem inglês perfeitamente. Todos eles. Então a gente pega umas frases bobas, frases absolutamente bobas, e bota na tela. Para você ter uma ideia, as oficinas têm 1 hora. E a gente traduz, no máximo, 10 frases. Uhum. Não é um Porque processo rápido também, tem que, né, quando você está mudar. traduzindo comercialmente, você tem que correr, porque você tem um prazo. Uhum. A gente diz na turma de inglês, fala na tia Daddy. A tia Daddy que é Dia deadline. 10. A tia Sim, Daddy, se não fosse a tia Daddy com o chicotinho dela em cima de você, você nunca terminava a tradução. Porque uma sim. tradução nunca está terminada. Uma tradução nunca está terminada. Se você pegar hoje uma tradução que você fez o ano passado, pelo amor de Vai Deus, que. Sim. como é que eu fui escrever uma coisa dessa, né? Nossa Senhora. Eu falei com Mas a Damiana, eu não gosto de ler coisas que eu traduzia. Já foi, não, não lê, já foi. não lê. Não lê, acabou a Senão eu vou história. querer mudar. Você precisa fazer o seguinte: se você for religiosa, você termina a tradução e benze. Benze e manda, vai! Seja com o que Deus quiser, né? Seja o que Deus Toma, que o quiser. filho é teu agora. Toma, que o filho é teu. Porque nunca está terminada. Uhum. Nunca. E nessas oficinas que eu dou, um dos problemas é que não se chega a uma conclusão. Você pega um texto bobo, pega um texto de 100 palavras em espanhol, Uhum. pega os seus 10 melhores alunos e manda os 10 traduzirem. Vão sair 10 traduções diferentes. Uhum. E não é possível fundir essas traduções de uma maneira que satisfaça a todos. Por isso que também não é possível você agradar o cliente perfeitamente, porque você manda para o cliente e ele vai dizer, não, errado não está, porém, e muda uma coisinha, né? Isso faz parte da vida. Eu estou passando por isso agora. Tem uma tradução que eu Ah, estou fazendo e me perguntaram. Eu perguntei, na verdade, a agência não sabia, eu perguntei. É um tratamento formal ou informal? Porque no espanhol tem isso de tu, você. Ah, o que, que você acha? É para mídia, é streaming. Então, acho que seria uma coisa mais informal, tu, mas o cliente quis os ter. A gente vai discutir? Não. você só discute se for uma tradução juramentada, Uhum, porque tem o teu nominho lá, assinado. uhum. Só isso, se o professor quiser traduzir lá seu melocotão por melancia, tudo bem. Melocotão é melancia, todo mundo sabe disso, claro. Uhum. Pronto. Para quem Eu não trabalhei, sabe, melocotão é pêssego. eu Também, trabalhei durazno. Perdão. durazno, aqui do lado. Eu trabalhei para o metrô uma certa época, quando eu trabalhei para o Westinghouse, e o sistema de alto-falantes era chamado de sistema de endereçamento ao público, que é uma tradução horrível do inglês, Public Address System. Mas era isso.
Até que um dia alguma alma poderosa mudou para sistema de alto-falantes. Mas se o cliente bate pé, a gente tem que aceitar, né? Vai fazer o quê? Tudo bem. Não é alguma coisa que mexa com a tua honra. Por isso que eu não gosto de assinar tradução. Uhum. Não gosto de assinar Entendi. tradução. Acho que não é uma coisa boa, não. Entendi. Agora, Danilo, a gente se encaminhando para o final, toda essa questão, né, cliente decide, cliente não decide, você trabalha mais com técnico, né, não trabalha com literário, e aí a gente está vendo essa onda das inteligências artificiais e tem tido um grande debate sobre isso, especialmente no nosso meio. Você acha, tem gente falando que acabou, para quê? Não vou mais me preparar para ser tradutor, não vou mais estudar para isso, vou procurar outra área. Eu já sou do time que acho que a gente tem que se adaptar, em vez de me afastar, usar como meu aliado no trabalho. Você acha que algum dia a inteligência artificial vai acabar com o tradutor? Eu já estava preparado para essa pergunta, o que significa que eu não estava preparado para ela? Oh, meu Deus. É uma resposta complicada. Há tempos que eu venho dizendo, a minha careca está formidável, há tempos que eu venho dizendo que a inteligência artificial já produz traduções muito melhores do que uma má tradução humana. Mas jamais vai produzir uma tradução tão boa quanto a de um tradutor. Então, o que vai acontecer, já está acontecendo, é que cada vez mais os tradutores vão virar revisores de tradução automática. Uhum. Eu já fiz trabalhos, tenho feito trabalhos assim, inclusive. E o mercado ainda não acertou os honorários para isso. Há muita variação. Mas olha, eu sempre lembro que eu comecei a traduzir com máquina de escrever, e já era moderninho. Quando eu comecei a traduzir com computador, o pessoal disse, Danilo, você é louco. Quando eu botei memórias no computador, Trados, Déjà Vu, essas coisas todas, o pessoal disse, Danilo, desculpe, não é possível fazer uma tradução usando Trados. Uma boa tradução. Aliás, a primeira reunião de tradutores que eu fui na minha vida foi na Ibero-Americana e eu encontrei uma velha amiga lá. Oi, Danilo! Oi, Galo! Como vai? Tudo bem? Aquelas beijinho, beijinho, aquelas coisas todas, né? E ela disse para mim, o que você está fazendo? Eu disse, sou tradutor. Mas, quer dizer, eu fui numa reunião de tradutores, numa escola de tradutores, pelo simples motivo de que eu era tradutor. Eu estava fazendo erro, né? E ela disse, Danilo, tradutores somos nós todos. Mas do que você vive? Eu disse, de traduzir. Mas como? Eu não estava entendendo a pergunta dela. Porque na faculdade, naquela época, hoje mudou muito, se dizia que tradução era um sonho e só se pensava em tradução literária, que tem muito pouco. Quer dizer, você aprende, você tira um bacharelado em tradução e vai passear por aí, vai arranjar marido que te sustente, porque se sustentar você não vai mesmo. Não tem, não tem. E eu disse, eu traduzo. Como é que você traduz? Então eu disse, eu não estava entendendo. Eu disse, olha, eu enfio uma folha de papel na minha máquina de escrever, tec, 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 tec. Ela deu risada de mim. Eu disse, Danilo, mas isso não é possível. Tradução tem que ser feita à mão. E ela fez um gesto que eu vou tentar repetir aqui para vocês. Eu vou me levantar um pouco. Ela disse para mim, porque tradução
sabe, sai da mão assim, vai, sobe aqui no braço e, quer dizer, ela achava que tinha uma ligação, assim, digamos, metafísica entre o braço, a mão, a caneta Mont Blanc, não Bic, pelo amor de Deus, né? Ninguém aqui é favelado, não vive em comunidade, ninguém mais é favelado. E eu disse, não, eu traduzo direto assim. E quando ela viu o gesto de traduzir a máquina de escrever, ela ficou absurdificada. E lá pelas tantas, ela chegou à seguinte conclusão, que eu podia usar uma máquina de escrever porque eu fazia tradução técnica. Porque tradução literária não podia ser feita à máquina de escrever. Caramba. É um absurdo. Quer dizer, hoje você faz tradução de poesia no computador. Não tem nada de errado. Faz tradução Aham. literária. Se eu tivesse que traduzir a Bíblia, eu traduziria no computador. Traduzir a mão agora. Então é a mesma coisa com a inteligência artificial. Você precisa se adaptar. É um novo mundo. Quem não se adapta, morre. Eu tenho colegas que se recusaram a usar memória de tradução. Não usa, traz essas porcarias, não usa. Bom, ficaram sem serviço. E olha, não me venha com aquela história de que para a minha área ou para o meu par linguístico não funciona. Funciona. Eu nunca ia me esquecer de uma menina que foi falar comigo numa palestra. Quando ela chegou perto de mim, eu disse, essa aí é tradutora de russo. Só pode ser. A menina chegou para mim, loirinha, olhos azuis, bonitinha que só ela. E ela tinha uma blusa assim, fechada, com um decote lateral no ombro, abotoado. E descia até a parte inferior da barriga e tinha uma cinta, tinha um cinto na cintura. Quer dizer, uma blusa russa, característica, blusa camponesa russa. Menina muito bonita, toda assim. E ela disse, tá, gostei muito, mas eu traduzo o russo. Será que para o russo funciona? Eu disse, olha, um dos maiores usuários é o fulano de tal, que mora em tal e tal lugar, e que traduz o russo. Quer dizer, para o teu par linguístico, para a tua área, para o teu assunto, funciona. Não vem que não tem. Hoje em dia tá tudo muito rápido, né? Já não tem mais isso. É bom, entre outras coisas, as coisas desaparecem. Daqui a pouco, numa inteligência artificial, ninguém mais usa. Já caiu da moda. Isso que eu ia falar, de todas essas tecnologias que você presenciou ali, da caneta, da máquina de escrever, da gravação, até a inteligência artificial, qual delas você acha que representou assim, o maior desafio de adaptação? Não teve alguma ou não? Tudo foi igual? Nada, acho normal. Você sente e aprende. A primeira coisa é que você não pode negar que haja progresso. Quer dizer, a tradução não para. Uhum. Hoje não existe mais aquilo. Aquela ideia de que o tradutor ele pega o livro, bota do lado dele e vai escrevendo e pensando, fumando um cachimbo, olhando pela janela, olhando os passarinhos. Não tem, é teadade. Tem que aprender a correr. Tem que aprender a correr. E como é que você lida com prazos muito apertados, assim? Você tem uma organização, você... Mais uma vez, eu não gosto de falar em preto e branco, tem um espectro. Primeiro que se você quer trabalhar das 9 às 5, de segunda a sexta, esquece, não vai ser tradutora. Você pode ser tradutora literária, tradutora ainda pode fazer isso. Mas se não, olha, esquece,
E não fica achando, é porque o tradutor. Pô, pelo amor de Deus. Enfermeira, médico, trabalha domingo, feriado. Aprende e ensina a tua família a aguentar o tranco. Quer dizer, se for casada com um camarada que acha que domingo é comigo, seu casamento vai ser problemático, viu? Esse é um lado. Mas tem outro extremo. Tem outro extremo das coisas impossíveis. Uma vez um camarada ligou para mim e começou me fazendo elogios. Tome cuidado com o desgraçado que liga para você e te faz elogios. Ele vai te fazer uma proposta indecente. Sabe, dona Isabela, eu sei que a senhora tem uma formação sólida em tradução. Vem rasteira. Vem coisa, né? Então o camarada me veio com uma série de elogios e o veterano entra por aqui, sai por aqui, né? Depois ele diz, olha, eu tenho um servicinho para vocês. Cuidado com os diminutivos. É rapidinho, facilzinho. Não, para você vai ser moleza. E, de fato, para mim era moleza. Era a tradução de 5 relatórios anuais de um grande banco. Para mim, moleza. Uhum. Absolutamente moleza. Ele estava acostumadíssimo a fazer aquilo. Então... Uhum. Mesmo assim, moleza, eu tinha que fazer e demorava muito. Eu disse para ele, olha, isso aí é serviço para mais de um mês, hein? Ele disse para mim, nós precisamos disso para segunda-feira. Eu disse, esquece. Eu não posso fazer isso para segunda-feira. Mas se você fizer um esforcinho, eu achei isso insultuoso. Dizer, se você fizesse um esforcinho. Eu disse para ele, olha, não dá. Norma. Não é não. Uhum. Se você disser para o cliente, não dá para fazer, então não dá e você não faz. Não faço. Não. Não é uma palavra linda. Aprender não. É lindo dizer não. Lindo. Então, ele queria para segunda-feira os 5 relatórios anuais, que era para uma concorrência pública, uma coisa. Mas, seu Danilo, é um negócio de não sei quantos arquiporquilhões de dólares, uma coisa horrível. Olha, não afeta nada. Quer dizer, se um negócio de 5 milhões de dólares ou de 200 mil reais, não afeta a minha velocidade. Minha velocidade máxima é aqui, aquilo. Não. Sim. Não. Bom, eu esperava que o senhor colaborasse conosco. Aí, sabe, querem me encurralar, né? Uhum. Eu esperava que o senhor quisesse colaborar conosco. Não dei explicação. Há certas coisas para as quais não adianta se meter. Disse, olha, não é possível. O senhor já pensou no que isso vai causar para a nossa empresa? Olha, o que eu vou fazer? Eu disse para o camarada, olha, a mesma coisa que você chegar no aeroporto de Congonhas, encantar naqueles guichês de táxi aéreo e dizer, olha, escuta, eu preciso estar em Nova York daqui a 3 horas. Não adianta. Não tem avião que te deixe em Nova York em 3 horas. Mesmo que você precise, porque o governador, o presidente da República, não adianta. Não tem. Uhum. Bom, o camarada desligou, zangado comigo, muito zangado. Na segunda-feira ligou um outro, da mesma empresa, com o mesmo serviço. Evidentemente, a primeira vez que ofereceram era para segunda-feira. Eles ligaram para segunda-feira, não podiam oferecer. Pediram para segunda-feira, né? Pediram para quinta. Aí aumentou. Eu disse, olha, desculpe, mas eu não tenho condições de fazer isso. Veio com aquela xaropada toda, sua colaboração, o senhor é um grande tradutor. Olha, elogio,
Sabe? Depois de uns 10, 15 minutos de conversa, ele disse, escuta, meu, se você tomasse uns arrebites, você não dava no sucalho? Isso. Olha, eu sou um camarada com uma linguagem muito contida. Eu não sou daquele tipo de camarada que diz um palavrão a cada 5 segundos. Mas o que eu xinguei aquele sujeito pelo telefone não está na história, viu? Quer dizer, você precisa aprender. Por exemplo, a minha velocidade, eu traduzi de 2.500 a 3.000 palavras por dia. Quer 5.000 palavras em 2 dias? Não tem. Não. E às vezes eu tinha um outro compromisso. Sim. E uma coisa importante é que você precisa aprender não, e não diga para o seu cliente por que não. Porque se você disser por que não, qual é o motivo, ele vai tentar te convencer que aquele motivo não é importante, porque, olha, porque a minha mãe está agonizando. Ele diz, pô, a velha vai morrer mesmo, qual a diferença? Vai fazer. Então, uma vez Tem eu as clientes são insistentes. Sim, eu disse uma vez num palestra que eu dei, que é mais ou menos como uma relação entre os homens e as mulheres. Se chegar um homem para você e te convidar para sair com ele, você tem 3 respostas. E só 3 que você pode dar. Uma delas é sim. Você está com vontade de ser com aquele camarada, o camarada é o teu número, o teu jeitão. Você, não, vamos sair, né? Outra possibilidade é você negociar, dizer, olha, esse sábado eu não posso ter um casamento da minha irmã, não dá. Mas sábado que vem, se você ainda quiser sair comigo, eu tenho prazer em sair com você. Uma negociação honesta. E a terceira possibilidade é você não querer sair com o cara. Então você diz não. Não. E não dá satisfação. Porque se você disser pro camarada, olha, sabe, eu sou casado, eu tenho marido. Ele vai dizer, traz o teu marido junto, traz é mais gostoso. Então não explica. Eu não explicava nada, senão não dá. Você quer para segunda-feira? Dá. Você quer para quarta-feira? É possível. Pronto. É a melhor coisa Então, aprender a falar não. Eu acumulei muito trabalho no começo. A nossa educação, a nossa formação nos leva a ter medo de dizer não. Sabe, está meio problemático aqui. Se você disser que você está meio problemática, você está perdida. Você está dizendo que você está casada, que você tem marido. E aí o camarada vai dizer, traz o teu marido junto. Então, não diga que está trabalhando. Não, não posso. Às vezes, você está cheio de serviço. Às vezes é um negócio particular. Você tem um negócio particular, lá sei eu. Não sei. Você tem aniversário de filho. Você não pode abandonar. Quer dizer, o moleque vai fazendo do mesmo jeito, com você ou sem você, mas pelo amor de Deus, né? Não tem, não tem jeito. Então, não. É gostoso dizer não. Depois que a gente aprende, é bom. É dizendo não que você faz carreira. Uhum. O camarada chega para você e diz, olha, eu tenho um serviço assim, assim, assim. Diz, não. Às vezes você pode indicar uma colega. Diz, olha, eu não faço isso, mas a Mariana faz. Fala com a Mariana que ela faz. Uhum. Eu já indiquei muitos colegas para fazer serviços que eu não podia fazer, às vezes porque eu não tinha tempo, às vezes porque era de uma área que eu não conhecia. Uhum. Sabe, o camarada me aparecia com um negócio de fazer queijo. Eu não tinha nada de queijo. Não. Até podia fazer. Uhum. Mas ia ser eu sou um homem de finanças. É isso que eu fazia. Eu era um escravo da finança. Uhum. O pessoal do espanhol não fica muito escravo disso, não. Tem muito mais. O mercado é muito mais diversificado, porque não dá para especializar tanto. É de duvidar que existe um camarada na área do espanhol
que tenha se fechado em cima das finanças como eu me fechei. Uhum. Você tem que lidar com mais matérias. Mas, olha, tem coisas que você não faz, que você não pode fazer. E é aquela história do espectro. Você não pode negar tudo que você não saiba. Uhum. Você precisa abrir o leque. Sim. Mas tem coisas que não dá. E você precisa dizer não. Eu dizia Verdade. não. Bom, e obrigada por ter me dito sim. A gente já está chegando, são 8h15, a gente está chegando ao final. Muito obrigada, Danilo, por ter me dito sim e ter vindo bater esse papo, bater um papo aqui com a gente. O pessoal com certeza aprendeu bastante. Foi um prazer. Essas conversas são divertidas porque elas me ajudam a botar meus pensamentos em ordem. Eu costumo encerrar as minhas palestras, as minhas oficinas, coisas todas, com uma frase que eu aprendi há muito tempo, que foi atribuída a um grande sábio egípcio, marciano, uma porcaria assim. Provavelmente não era. Assim, mas a frase é muito boa. Aprendi muito com meus mestres, mais com meus colegas, muito mais com meus alunos. Obrigado e boa noite. Obrigada, Danilo. Obrigada, pessoal, que esteve aqui com a gente. Obrigada as perguntas que mandaram, que eu repassei para o Danilo. E a gente se vê na semana que vem com a Norma Medina. Obrigada, pessoal. Boa noite.